Vamos ao estudo das posições relativas de duas circunferências. No vídeo anterior foi visto os critérios relacionados às posições relativas de duas circunferências, que a circunferência 1 em relação à circunferência 2, nesse primeiro tipo, ela é o que? Externa. Para ser externa, você vai observar em relação a D. O que é D? É a distância do centro da primeira em relação ao centro da segunda. Se essa distância D for maior do que o raio, que é a soma do raio R1 mais R2, elas são entre si externas. Se acontecer esse outro critério, onde a circunferência 1 em relação à circunferência 2, ela pode ser tangente, dois tipos, ela tangente externamente e tangente internamente. Mas, novamente, vou comparar a distância D, que é a distância entre os centros, com a soma dos raios. Se for igual, ela é tangente, mas é externamente. Se a distância D for igual ao módulo da diferença entre os raios, serão o quê? Tangente internamente, que é esse tipo de situação aqui. Agora, caso ocorra essa outra relação aqui, a circunferência 1 é secante à circunferência 2, novamente, vamos trabalhar com a distância entre os centros. Só que nessa situação a distância vai estar entre o intervalo do módulo da diferença entre as medidas dos raios, D é maior e D é menor do que a soma das medidas dos seus raios, respectivamente. Se acontecer isso, elas são entre si secante, que é esse caso aqui. Ora, caso ocorra esse último aqui, ela é chamada de interna. Observe uma em relação ao outro que acontece. Uma é interna à outra. Para isso, pode ocorrer que a distância D também vai estar no intervalo, só que D vai ser menor do que o módulo da diferença dos seus raios. E maior ou igual, pode ser igual a zero também essa distância. Assim, se D for igual a zero ou tiver nesse intervalo de zero em relação ao módulo de seus raios, elas são internas. Foi trabalhado na aula anterior. Agora vamos dar início aos exemplos para poder aplicar essas regras. Para isso, observe que eu tenho que calcular o quê? A distância entre dois pontos. Assim, dando início aqui aos exemplos, temos aqui o primeiro exemplo. Nesse primeiro exemplo, você tem no enunciado o seguinte aqui, ó. Vamos à resolução. Identifique a posição entre as circunferências 1 e 2 nos seguintes casos. Primeiro caso, temos aqui circunferência 1, temos aqui a equação reduzida dessa circunferência e a circunferência 2, sua equação reduzida. Com base nessa equação reduzida, vamos verificar qual é a posição relativa entre essas circunferências. Para isso, não esqueça, eu preciso trabalhar com a distância entre os centros. Mas para trabalhar com a distância entre os centros, vamos identificar em cada um quem é o centro e quem é o seu raio. E depois fazer esse cálculo. Assim, na circunferência 1, eu tenho quem é o centro. O centro é indicado pela letra C. O centro vai ser formado por A e B. Agora, quem é que vai ser o valor de A? É o que está relacionado ao X. Se aqui é menos, você coloca mais. Se é menos 3, mais 3. O valor de B está relacionado aqui, esse valor de Y. Se lá aqui está mais 4, o resultado aqui vai ser menos 4. Pronto, eu achei que é o centro. E quem vai ser o raio? O raio, para fazer bem direitinho aqui, vai ser a raiz quadrada desse número. Assim aqui, quem vai ser a raiz quadrada de 16? Será igual a 4. Assim aqui, ó, tá menos, mais. Tá mais, menos. E esse valor aqui você extrai a raiz dele, desse último valor, para achar o raio. Raiz quadrada 16, 4. Mesmo procedimento, iremos fazer aqui em relação a outro. Novamente, aqui você tem x menos 5 ao quadrado, assim o centro é formado por A e B. Se aqui está menos, você coloca mais. Se aqui está menos, é o valor de B, você coloca mais. Pronto, assim aqui você achou quem é A, quem é B. Que são quem é as coordenadas do centro da circunferência. Aqui é da circunferência 2 e aqui é da circunferência 1. Agora, quem é o raio? R vai ser igual a raiz desse valor, assim, é raiz de 4.
R será igual a 2. Assim eu já tenho as informações da circunferência 1 e da circunferência 2. Só que eu quero verificar qual é a posição entre as circunferências. Para isso, será necessário calcular a distância entre o centro da circunferência 1 e da circunferência 2. Para poder fazer esse cálculo, eu vou usar a forma de distância entre dois pontos. Então, D, que é a distância entre elas, corresponde à raiz quadrada, já vou colocar já dentro da raiz. Aonde a raiz quadrada de quem? De xb menos xa ao quadrado, mais yb menos ya, também elevado ao quadrado. Assim eu vou extrair a raiz quadrada desse valor. Assim vamos substituir. D vai ser igual. Assim aqui eu vou trabalhar que aqui é x, aqui ó, é x e aqui é y. Aqui é x e aqui é y. Substituindo, você vai ficar com a raiz quadrada de, começando com esse x, vai ser x, que é quem? 3, menos o outro x, que é quem? 5, elevado ao quadrado, mais o valor de y, quem é y aqui? Menos 4, menos da fórmula, quem é o outro y? 3, elevado ao quadrado. Será igual a raiz quadrada de, fazendo a diferença, eu tenho 3 com menos 5, corresponde a menos 2, elevado ao quadrado, mais aqui menos 4 com menos 3, sinais iguais, se soma e repete, dá menos 7, elevado ao quadrado, que é igual a raiz quadrada, 2 elevado ao quadrado, 2 vezes 2, 4, mais 7 ao quadrado, 7 vezes 7, 49. Como é elevado ao quadrado, ambos aqui vão dar positivo. Resultado vai ser raiz quadrada de 53. Como 53 não tem raiz quadrada exata, é aproximadamente 7,3. Assim eu já sei quem é a distância entre o centro 1 e o centro 2. Observe que deu 7,3. Mas se você analisar nesse caso, o que está acontecendo? Nesse caso, eu posso dizer que a distância D é maior do que a soma de R1 mais R2. Pois, quem é a distância D? Você encontrou a distância D, foi a raiz de 53, que é 7,3. Assim, observe, pois 7,3 aproximadamente vai ser maior do que 4 com mais 2. 4, que é o raio de um, com o raio da outra. Você soma R1 com R2. Observe que aqui dá 7,3, aqui vai dar 6. Quando acontece isso, o que vão ser as circunferências? Portanto, as circunferências são externas. Pronto. Observando em relação ao vídeo anterior, quando acontece esse critério que D, que é a distância entre os centros, é maior do que a soma de R1 mais R2, as circunferências entre si elas são externas, porque a distância entre os centros é maior do que a soma dos seus raios. Em relação ao próximo item aqui, que é o item B, vamos fazer o mesmo procedimento. Eu tenho a circunferência 1 e a circunferência 2. Assim, quem é o centro aqui? C de 1 é formado. Está mais, menos. O outro, observe que não tem o termo aqui junto, quando não tem, 0. Quem é o raio? R é igual a raiz quadrada de 1, que é igual a 1. Em relação a essa outra circunferência, o mesmo procedimento. Circunferência 2. Quem é que vai ser o centro? Se está mais, menos. Se não tem nenhum elemento aqui, o valor aqui está elevado a 0 ao quadrado, o y, significa que ele corresponde a 0. E para achar o valor de R, a mesma coisa, raiz de 1, que é igual a 1. Vamos calcular a distância. Assim, D, que é a distância, vai ser igual a raiz quadrada. Eu vou usar o mesmo critério, x com x, y com y.
Aí ficar menos 3, menos da fórmula. Como aqui é menos, fica mais. Menos com menos, mais. Elevado ao quadrado, mais o outro, 0, menos 0, elevado ao quadrado. Resultado, 0 menos 0 é 0. Aqui vai ficar raiz quadrada de menos 2, elevado ao quadrado. Vai ficar raiz quadrada de 4, que será igual a 2. Assim, se D deu igual a 2, e observe que R1 vale 1 e R2 vale 1. Nesse caso, o que é que está acontecendo? Nesse caso, eu tenho que D é igual a R1 mais R2, pois, observe que a distância D deu igual a 2, que é igual à soma de 1 com mais 1. Portanto, as circunferências são tangentes. Elas são tangentes. E elas são tangentes externamente. Que é o critério onde D é igual a R1 mais R2. Pronto, assim basta prestar muita atenção em você determinar quem é o centro, tanto na 1 como na 2, e em seguida calcular a distância entre C1 e C2 e comparar com o raio. Então você extrai a raiz desse, deu 1, e a raiz desse, deu 1. E depois compara se o valor D for igual a R1 mais R2, elas serão tangentes externamente.